O nosso tema de hoje é uma mãe de fé. Que Deus possa falar ao nosso coração mais uma vez. Eu creio que já começou a falar por meio dos louvores. Vai continuar falando agora por meio da exposição da palavra. Então, boa noite mais uma vez, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Então nós podemos analisar, irmãos, no texto de Êxodo, capítulo 1, de 15 a 21, a gente pode verificar que havia planos do faraó do Egito para que o povo hebreu deixasse de se multiplicar sobre a terra. A palavra de Deus nos conta que Faraó temia que um número muito grande de hebreus viesse a derrubá-lo do seu trono. Eles estavam se multiplicando grandemente. Em algum momento eles podiam se juntar e pensar numa rebelião. E isso iria abalá-lo grandemente. Está lá no capítulo 1, versículo 10 do livro de Êxodo. O faraó então impôs uma rotina de trabalho duro aos hebreus, visando levá-los a uma exaustão. Sem sucesso, ele ordena às parteiras hebreias que matassem todos os meninos hebreus que nascessem. Mas elas resolveram desobedecer às ordens do faraó e obedecer às ordens do Senhor. E a palavra de Deus afirma que, no capítulo 1, versículo 20 e 21, e Deus fez bem as parteiras, e o povo se multiplicava, tornando-se muito numeroso. Verso 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Essas mulheres desobedecem à ordem do faraó e obedecem a Deus e são abençoadas por isso. Mas faraó não desiste dos seus intentos. Ele então traça uma nova estratégia para se livrar dos meninos que nasciam, conforme o texto que vamos ver agora. Verifiquemos então o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22, até o capítulo 2, versículo 10. Êxodo, capítulo 1, verso 22, até o capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Até o 10. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e deu-lhe o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, que Deus possa mais uma vez falar poderosamente ao nosso coração nesta noite, que a Tua graça, Pai, possa ser manifestada, possa ser derramada sobre nós por meio da Tua palavra, Deus, que ela possa, como flecha, alcançar o nosso coração e falar as Tuas verdades, visando, Pai, mudarmos de caráter, de entendimento. E que eu te oro e te agradeço, Senhor, tira os atrapalhos em nome de Jesus. Amém, Deus.
Então, como nós lemos, Faraó, percebendo que todas as suas tentativas de paralisar o crescimento do povo hebreu haviam falhado, ele ordena que os meninos fossem lançados ao mar para que morressem. E nesse contexto podemos verificar a coragem de uma mãe que serve de exemplo para mim, para você e para todos nós. Nós vemos uma mãe que depositou toda a sua fé no Senhor nosso Deus. Uma mãe que creu de fato, que confiou no Senhor. Em Hebreus capítulo 11, versículo 23, o autor vai dizer o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então aquela mãe, aquela família tiveram fé no Senhor para, primeiro, para ter um filho em tempos difíceis. Joquebede foi uma mãe que confiou no Senhor para ter um filho em tempos difíceis. Então o texto bíblico, ele aponta para o fato de o casal Joquebede e Amrão, ambos eram hebreus, levitas, pertencentes ao povo de Deus. Então, a primeira informação, no capítulo 2, versículo 1, é que nesse casal não havia aquilo que nós temos trabalhado muito pela manhã na escola dominical. Não havia nesse casal jugo desigual. Não era uma pessoa do povo de Deus e uma de fora. Era um casal onde ambos eram do povo de Deus, ambos da mesma tribo. Era um casal da tribo de Levi. Tanto Amrão quanto Joquebede eram da mesma tribo. A gente vem trabalhando muito isso aqui pela manhã, né? É muito importante começar uma família onde ambos pertencem ao povo de Deus, onde ambos são da mesma tribo, são da mesma igreja, são da mesma denominação. Isso é muito importante. Já começa bem quando começa dessa forma. E aqui deixa muito claro o texto que um casal, um homem da tribo de Levi e uma mulher da tribo de Levi, ou seja, ambos do povo de Deus, ambos da mesma tribo, começam a constituir uma família. Então nós podemos dizer que já é um bom começo, onde tem um homem e uma mulher tementes ao Senhor. E esse casal de servos de Deus já haviam 2 filhos, uma menina chamada Miriam e um menino chamado Arão. E agora mais uma criança havia chegado para completar a alegria daquela família. Só pontuando aqui, naquele tempo, a alegria das mulheres, a alegria das famílias não era bens materiais. A alegria das mulheres não era um penteado novo, não era uma chapinha, não era um escarpão no pé. A alegria de uma mulher estava em gerar filhos aos seus maridos. E Miriam e Joquebede havia dado 3 filhos ao seu esposo. Era uma família abençoada, era uma família feliz. E tudo parecia estar em harmonia naquele lar, se não fosse o fato do filho mais novo ter nascido num contexto de perseguição dos meninos por parte do faraó, que havia ordenado que eles fossem lançados ao rio para que morressem, capítulo 1, 22. Matando-se os meninos hebreus, as meninas que crescessem se casariam com os escravos egípcios, e logo o povo hebreu não mais existiria. Seria o fim completo do povo de Deus em algumas gerações.
Mas não era esse o plano do Senhor, não era essa a vontade do Senhor para esse povo. E aquele casal então contraria as circunstâncias do seu tempo. Eles têm um menino em tempo de tribulação, sim. A palavra nos afirma que era um menino muito bonito aos seus olhos, mas principalmente era um menino bonito aos olhos do Senhor, que já havia traçado para ele um plano. Em Atos 7, versículo 20, está escrito o seguinte: por esse tempo nasceu Moisés, que era bonito aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Então ele era bonito não só aos olhos de Joquebede, mas aos olhos do Senhor. O que é que nós tiramos daqui dessa informação? Quantas vezes nós já olhamos para o mundo ao nosso redor e nós ficamos temerosos em ter um filho? Eu já ouvi muito isso. Olha o mundo como está. Você acha que eu vou gerar uma criança com o mundo desse jeito? Já ouvi muito isso. De não crente e de crente também. A violência vem crescendo de forma alarmante. A inversão de valores é visível. A falta de valores na sociedade é visível. E muitos chegam a pensar: que mundo vai ficar para o meu filho? Essa é a pergunta que de vez em quando eu ouço. Que mundo eu vou deixar para uma criança? Mas aqui nós devemos tomar como exemplo Joquebede, que confiou no Senhor e teve o seu filho mesmo diante de um tempo em que as crianças corriam perigo. Não era um tempo fácil o de Joquebede, irmãos. Era um tempo difícil, era um tempo de tribulação. Era um tempo de matança de crianças. E mesmo assim ela deu à luz a um filho. Nossos filhos correm perigo, sim. É fato. A sociedade vem se degradando a cada dia, mas confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor como Joquebede confiou no Senhor. Não nos preocupemos tanto com o mundo que vai ficar para os nossos filhos. Mas eu creio que a pergunta que o crente deve fazer, ou o questionamento que o crente deve fazer é: que filho eu estou deixando para este mundo? Esse é o questionamento. Ele está muito preocupado com o mundo influenciar os nossos filhos, que é verdade. Mas a pergunta que eu faço é outra: que filho eu estou deixando para o mundo? Essa segunda pergunta, ela tira a responsabilidade dos outros e coloca sobre mim. E o que as pessoas não querem fazer. É fácil responsabilizar o mundo pelos problemas. É fácil tirar das minhas costas o peso da responsabilidade. Mas quando eu pergunto que filho eu estou deixando para o mundo, eu estou chamando para mim uma responsabilidade. De que eu preciso passar para ele valores, que eu preciso passar para ele um caráter irrepreensível e principalmente a palavra do Senhor. Então que o Senhor ilumine sempre a nossa mente, nos conceda fé nele, para que possamos criar os nossos filhos de modo que mesmo em tempo de tribulação eles possam fazer a diferença na geração vindoura, como Moisés fez. Mas aquela mãe teve fé para contrariar o mundo. No texto que nós lemos, nós podemos visualizar claramente que os valores desse mundo,
eles são representados na ordem do faraó em não poupar os filhos do povo de Deus. Aí nós vemos o mundo sendo muito bem representado. E em nossos dias não é diferente. Os nossos filhos estão correndo perigo em várias áreas da sua vida. A gente vê a história de Moisés e fala, Moisés corria perigo. Mas hoje também os nossos filhos correm perigo, tanto quanto Moisés correu. Primeiro, os nossos filhos correm perigo físico. Certa feita eu via uma jovem declarando que ela engravidou de um namorado e imediatamente após saber da gravidez o camarada a abandonou. Essa jovem foi rejeitada pela família e ela então procurou ajuda numa organização de cunho feminista, esperando ali ser acolhida, ser abraçada, ter uma palavra de conforto, uma palavra de auxílio. E a única palavra que essa jovem recebeu foi: aborte. Está aqui o remédio. Tira essa criança. Ou seja, a solução que o mundo tem dado hoje é a mesma que o faraó deu lá atrás. Vamos matar as crianças. Vamos dar fim delas. As nossas crianças hoje correm riscos emocionais. Meus irmãos, eu nunca vi uma geração emocionalmente tão fraca quanto essa de hoje. Certa feita nós líamos um artigo na internet e me deparei com um artigo dizendo assim, de um psicólogo, de alguns psicólogos famosos, defendendo que os pais não podem mais dizer a palavra não para os seus filhos. Porque os meninos vão ficar frustrados. Você não pode mais dizer não para as crianças. Tudo que ela quiser, sim. Meu irmão, misericórdia. Estão acabando com a mente desses meninos. Primeiro, esses mesmos psicólogos aí disseram que você não podia repreender, que você não podia disciplinar os filhos. Aí eu pergunto, que mundo que esse povo vive? Eu acho que essas pessoas vivem numa bolha existencial, vivem no mundo da Barbie, onde tudo é rosa, tudo é bonito, ninguém confronta ninguém. Estão preparando as crianças para morar no mundo falso. Estão preparando as crianças para viver no mundo que não existe, só na cabeça deles. O mundo real a gente ouve mais não do que sim. Você vai procurar emprego, você vai ouvir muito não na sua cara. Vai ter gente, vai ter professor, vai ter patrão que vai te dar não. Como é que um cara que nunca ouviu não na vida vai reagir numa situação dessa? Que ridículo é isso. E aí nós vemos, por conta desse tipo de ideologia diabólica, o que está havendo hoje em dia? Professor querendo bater, aluno querendo bater em professor. O professor dá um não para o camarada, ele vai lá agredir. Filho querendo bater em pai porque ouviu um não. Gente, que mundo que esse povo vive. Não é o mundo real, é um mundo de fantasia.
Onde já se viu um ser humano viver sem ser contrariado? Isso não existe. Eu fico com a palavra de Deus. Eu não abro mão da palavra de Deus. A palavra deixa claro que os pais, além de ensinar, os pais têm que repreender os seus filhos quando necessário. Repreensão é bíblico, repreensão é de Deus. Isso é contrariar o mundo. Em Provérbios 13, 24, a palavra diz: quem retém a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, buscará discipliná-lo. Eu fico com a palavra de Deus. O que esse povo inventa aí fora não me interessa. São teorias absurdas, esdrúxulas, que vão criar uma geração de gente fraca, como nunca houve antes na face da terra. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. É correção, é disciplina, faz parte do jogo, faz parte da criação. Provérbios 23, 13 e 14, vamos lá. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. A repreensão faz bem para os guris. É benéfico para a vida deles. Ouvir um não, ouvir uma disciplina faz bem para o caráter deles, para a personalidade deles. E as nossas crianças estão correndo hoje riscos morais. Nós precisamos confiar muito no Senhor, irmãos. Pois no tempo que nós vivemos, está difícil até matricular uma criança numa escola. Você vai, pegou seu filho pequeno, matricula num colégio, achando que ele vai estar lá, tendo aula de português, de matemática, de geografia, quando ele chega em casa falando todes. Aí você vê que nas escolas tem se ensinado uma série de ideologias contrárias à palavra do Senhor. E isso vem acontecendo nas primeiras séries da infância. Então, abordando, cercando nossos filhos com essas ideologias mundanas, ensinando que o menino pode namorar com outro menino, que a menina pode se relacionar com outra menina, quando deveria estar aprendendo português, o pronome, o verbo, o substantivo, matemática. Não! Estão perdendo tempo com essas besteiradas. As crianças sofrem ataque moral todos os dias. Nossos filhos correm perigos espirituais. A palavra de Deus nos afirma que nós temos um inimigo espiritual que não descansa. Ele tenta dia e noite destruir aquilo que Deus criou. O inimigo não tem poder para contender com Deus, porque Deus é soberano, mas ele vai tentar destruir aquilo que Deus criou, principalmente o homem, que é a coroa da criação de Deus. É ali que ele ataca. Destruir a família que é criada pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o inimigo ruge como um leão, procurando quem possa tragar. Essa estratégia, esse modus operandi, ele utiliza desde o tempo do Senhor Jesus, onde ele apresenta para o Senhor as glórias desse mundo, os prazeres do mundo. E o que ele faz hoje?
para nos afastarmos mais e mais da presença do Senhor. Então, nossos filhos correm grandes perigos no dia de hoje. Assim como o filho de Joquebede também corria muitos perigos. Mas aquela mãe confiou no Senhor ao esconder o seu filho por 3 meses, para que ele não fosse lançado no rio para morrer. Ela teve confiança em Deus. Ela contrariou o mundo, escondendo o seu filho. E hoje o mundo tenta também afogar os nossos filhos, mas que possamos, como Joquebede, confiar no Senhor e esconder os nossos filhos debaixo da cruz de Cristo, que é o nosso Salvador. E por fim, Joquebede foi uma mãe que teve fé na providência divina. É evidente que depois de 3 meses, irmãos, ia ficar difícil para Joquebede continuar escondendo uma criança dentro de casa. Não tem como. Aquela criança ia chorar, alguém ia ouvir o choro, alguém ia desconfiar que tinha uma criança ali. Chega um ponto que não dá mais para esconder. A criança precisa sair para tomar sol. Você vai comprar coisas de criança para dentro de casa e uma hora não dá mais para se esconder isso aí. Alguém acabar denunciando ela. O negócio vai ficar muito ruim. Então, nesse momento, com certeza, com muita tristeza no coração, mas ao mesmo tempo com muito temor do Senhor, essa mãe teve um plano. E um plano certamente orientado pelo Espírito de Deus, onde ela pega um cestinho, impermeabiliza esse cestinho, por dentro e por fora, e ali ela coloca o seu filho no cesto, e coloca esse cesto num rio, próximo de Juncos. Entre matar o seu filho, como era exigido pelo faraó, e confiar na providência de Deus, aquela mãe preferiu confiar na providência do Senhor, que Deus iria cuidar daquele cestinho. E eu creio que não existe coincidência, nem sorte. Existe a providência de Deus. E pela providência do Senhor, a princesa, filha do faraó, tomava banho próximo daquele lugar, juntamente com as suas criadas. No mesmo rio, capítulo 2, versículo 5, parte A diz isso. E pela providência de Deus, aquela jovem encontrou aquele cestinho com a criança dentro. Não é sorte, não é acaso, é a providência do Senhor. E pela providência do Senhor, esse cestinho foi encontrado por uma das servas da princesa, capítulo 2, versículo 5, parte B. E a palavra diz no versículo 6 que ele foi imediatamente amado pela princesa. Pela providência do Senhor, mais uma vez, Miriam se oferece para conseguir uma ama de leite para aquela criança, que era sua própria mãe. Tudo isso direcionado pela mão do Senhor. Isso é maravilhoso. A própria mãe ia trabalhar para a princesa para criar o próprio filho. Só Deus faz um negócio desse. Se fosse escrever uma história, eu nunca pensaria nisso. Mas Deus faz as coisas de maneira que você está além do nosso pensamento, está além da nossa mente. E Miriam foi, chamou Joquebede, sua mãe do menino, a quem a princesa, depois
deu o nome de Moisés, e aquela mãe começou a amamentar o seu próprio filho. A providência do Senhor tratou de unir mãe e filho mais uma vez. A criança não foi morta, a criança foi salva, e Deus colocou a sua mãe para cuidar do próprio filho. Só a mão de Deus faz isso. Então nós aprendemos que enquanto nossos filhos ainda são crianças, irmãos, enquanto meu filho ainda é criança, a minha função como pai é de ensiná-lo no caminho do Senhor e de discipliná-lo quando preciso, de acompanhá-lo na ida para a escola, na volta. Eu faço isso compreendendo tudo que eu estou fazendo, é trazê-lo em segurança, é guardá-lo dos males desse mundo enquanto é uma criança. Mas vai chegar o tempo que meu filho vai crescer, ele vai se tornar uma pessoa independente, ele vai ter que fazer uma faculdade, vai ter que trabalhar, vai ter que sair, e nesse momento mamãe e papai não vão estar com ele, não. Ele vai ter que se virar só. O nosso cuidado como pais vai ser bem mais limitado do que é hoje. E nessa hora, meu irmão, a minha confiança vai ter que estar em Deus. Porque se estiver em mim, eu estou perdido. Que Deus possa guiar os nossos passos, guiar os passos dos nossos filhos, do meu filho, para que ele possa ir e voltar em segurança. Joquebede confiou em Deus, na providência de Deus. Vai ter hora que eu vou ter que confiar na providência de Deus, e não na minha força, e não em nada do que eu faço. Então, do que nós expomos aqui nessa noite, do que foi colocado, que todos nós possamos tomar o exemplo de Joquebede, a mãe de Moisés. Ela foi uma mãe, uma mulher que expressou na sua vida muita fé no Senhor Deus. Ela teve fé para ter um filho em tempos terríveis. Ela teve fé para contrariar as circunstâncias. Ela teve fé para contrariar os valores, as ordens desse mundo, fazendo a vontade de Deus em todo o tempo. Ela teve fé para confiar na providência divina sobre o seu filho. E o Senhor respondeu com algo espetacular. O Senhor fez daquela criança o libertador do seu povo. Deus fez aquele menino, criado dentro da casa do faraó, fosse o libertador do povo de Deus. Que nós possamos ter fé no Senhor, para que a nossa história, para que a história da nossa família venha a ser uma história de bênção, como foi a história de Joquebede e do seu filho Moisés. Que Deus abençoe cada mãe nessa noite, e que nós todos possamos tomar o exemplo dessa mãe, de confiança no Senhor, de fé na providência do Altíssimo. É assim que temos que viver neste mundo. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus maravilhoso, que nessa noite nós possamos olhar para a Tua palavra e ver o exemplo dessa mulher, ver o exemplo dessa mãe, o exemplo de fé, o exemplo de confiança em Deus, e que nós possamos ser semelhantes a ela, que nós possamos ter fé no Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo de tribulação, de perseguição, que nós possamos confiar no Senhor,
que nós possamos contrariar as circunstâncias, porque nós não somos movidos pelo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, e nós cremos na palavra do Senhor. Que nós possamos, assim como ela, ter fé para fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, não a vontade dos homens, mas a vontade do Senhor. Que nós possamos ter fé para caminhar contrário àquilo que o mundo prega, contrário àquilo que o mundo ensina, contrário àquilo que o mundo defende. Que nós possamos defender o que Deus defende na sua palavra, a sua verdade, a sua justiça, a sua retidão. Que nós possamos, assim como ela, confiar na providência divina. Que nós possamos crer que não existe sorte, não existe acaso. O que existe é um Deus que é soberano e que direciona todas as coisas. E que a sua mão poderosa é o que faz tudo acontecer. Que nós possamos crer no Senhor Todo-Poderoso em todo o tempo. Que Ele que sustenta, Ele que abençoa nossas famílias e nossa casa. Senhor, nós te louvamos pelos teus feitos poderosos. Te louvamos, Senhor, pela tua mão, pela tua providência guiar a nossa casa, guiar a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor. Continua, Pai, nos fortalecendo. Continua, Senhor, aumentando a nossa fé, como o Senhor aumentou a fé de Joquebede. É o que nós te oramos nessa noite, agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Deus. E amém.